Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Sou Joselito Moreno e esse é seu canal Link Prótese. No vídeo de hoje eu vou te passar um passo a passo de aplicação em uma queima só, que basicamente é uma prévia do que está rolando no curso de aplicação de cerâmica para iniciantes, tá? Então eu vou passar uma prévia do que está acontecendo lá no curso e também uma introdução do passo a passo e também uma introdução das aulas. A gente está fazendo nas aulas 4 aplicações direta e 4 aplicações semidireta. O que é 4 aplicações direta e semidireta, Joselito? São 4 posteriores que eu faço a queima direta com uma queima só e 4 aplicações que eu faço semidireta, todos os posteriores. E aí eu faço a técnica de ponta, que se chama técnica de ponta porque eu uso a broca para fazer a anatomia. E aí eu te mostro o resultado final, como ficou, o resultado de anatômico como ficou. E aí você vai entender por que e para que eu faço essa técnica, tá bom? Então, fica ligado, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse de fazer esse curso. Vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar no link e entrar na página do curso, tá bom? E adquirir o seu curso. Esse conteúdo é direcional para quem está iniciando na cerâmica, para quem está migrando do acrílico para cerâmica, para quem está começando a aprender cerâmica, tá bom? Então fica ligado no vídeo até o final, que no final eu vou passar o passo a passo de acabamento, tá bom? Vamos fazer a estratificação desse caso real e aí eu vou mostrar o passo a passo para você. Então a gente vai fazer a estratificação na técnica da muralha, como eu já ensino nas aulas. Você vai aprender o passo a passo. Primeiramente, a gente vai fazer a cervical. Na cervical eu sempre coloco dentina opaca, tá? Percebe que no modelo eu já tirei a gengiva, já de propósito, tá? Por quê? Para facilitar a aplicação. Se você está começando a aplicar cerâmica, sempre quando você pegar um modelo de gengiva, sempre quando você pegar um modelo sob implante, tire a gengiva para você aplicar. Por quê? Porque vai facilitar na sua aplicação e vai facilitar também na sua remoção deste elemento, tá? Vai facilitar em várias formas. Você vai facilitar na sua aplicação e depois quando você tirar. Basicamente eu vou aplicar dentina opaca na cervical e já eu não me preocupo com forma, tá? Nessa técnica que eu utilizo, não precisa você se preocupar com forma agora. Você pode se preocupar com a forma só quando você começar a dar acabamento. Eu me preocupo agora só com proporção e alinhamento. Só com isso eu vou me preocupar. Com a proporção da cerâmica, controlando a proporção, e o alinhamento, controlando o alinhamento oclusal, o alinhamento lingual, alinhamento no corredor bucal por vestibular. Então eu faço esse passo a passo. Depois que eu me preocupo com anatomia, basicamente eu só me preocupo com anatomia no acabamento, tá? Eu faço o dente um pouquinho mais grosseiro, é porque quando eu faço o dente dessa forma, eu vou deixar mais tempo para o acabamento. No acabamento, aí sim eu vou refinar, porque sinceramente eu acho muito mais produtivo, tá? Se você fazer uma estratificação e você se preocupar só na forminha no pincel, você perde muito tempo no pincel e depois essa cerâmica ela vai contrair.
Então, basicamente, é isso. Eu vou me preocupar com alinhamento, tanto alinhamento oclusal, alinhamento no corredor bucal e o alinhamento pela lingual, tá? Agora eu vou fazer o recorte deles, que ele individualizando aqui. Basicamente, eu estou fazendo um passo a passo, numa dinâmica, para não ficar um conteúdo tão grande, tá? Mas você vai ver que é bem simples e bem prático nesse método que eu faço. Você vai ver que vai ficar muito mais rápido aplicar dessa forma, tá? Aqui eu tirei o excesso. Agora eu venho com o pincel, dou forma mais ou menos do que eu quero. Basicamente, a gente sempre tem que se preocupar, eu se preocupo nessa primeira queima, não com anatomia em si, e sim com proporção, tá? Aí agora eu venho para a lingual, vou dar mais ou menos na forma do jeito que eu quero, e aí a gente já parte para um incisal. Ah, Joselito, mas você faz uma aplicação muito grosseira. Vou te mostrar o resultado final depois, tá? Porque quando você faz, eu gosto de fazer, me preocupar no final. Gosto de guardar minha energia no acabamento. Agora a estratificação, eu faço a estratificação colocando a proporção que eu preciso, depois eu guardo minha energia para no acabamento, sim, eu dar a cereja, colocar a cereja de um bolo. Então agora eu vou com a incisal pela oclusal, coloco a muralha na vestibular. Percebe como é simples? Eu vou aplicando e o papel vai controlando a umidade. Ele vai absorvendo toda a umidade que tem. Então, você tem um controle, tá? Não uso líquido de manipular cerâmica, tá? Ah, Joselito, por que você não usa? Você não gosta? Não acho necessidade. Porque dessa forma eu tenho um controle da massa, e como eu não faço formatadinho no pincel, eu opto por produzir mais rápido. Se eu fizesse tudo formatadinho no pincel, eu nunca ia conseguir produzir do jeito que eu produzo no meu dia a dia. Então, eu opto por produzir nessa forma e tenho um resultado mais rápido, tá? Ó, eu vou levando no alinhamento. Eu vou acomodando a cerâmica, pressionando ela, para depois eu vir com o opalescente, que é a massinha verdinha aqui que eu coloquei o pigmento, tá? Então, basicamente é isso, ó. Não tem muito segredo não, tá? Agora, eu vou para o opalescente. O opalescente, ele sempre vai ficar maior. Ele sempre vai ficar um pouco maior, por quê? Justamente por causa da contração. Então, vamos fazer com o opalescente. Eu começo lá de cima na incisal e desço
para a cervical, estendo por toda a superfície do dente. O dente é um todo, né? Então você tem que tratar o dente como um todo, desde o do início lá até o final. Eu faço todas as camadas em toda a superfície. Todas as camadas em toda a superfície do dente, até a cervical, para fazer um degradê, para formar um degradê, tá? Se você não se inscreveu ainda, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Dê o seu like. E se você tem interesse em adquirir os cursos da Link Prótese, eu tenho desde mentorias a cursos específicos, como curso de metalocerâmica, de protocolo cerâmico, de injeção para iniciantes, cursos de cerâmicas prensadas para iniciante, mentorias para quem está começando no silicato de lítio. Eu tenho a minha mentoria que eu praticamente pego o aluno pela mão e ensino o aluno a fazer desde o zero, desde a escolha de materiais até a sua primeira injeção, tá? Seu primeiro caso de cerâmica pura. Então, se você tiver interesse em adquirir a mentoria, eu vou deixar o contato aqui para você entrar em contato, tá? E a mentoria vai um curso de cerâmica prensada para iniciantes que tem a duração de 1 ano, junto com a mentoria, tá? Então, eu tenho muitos mentorados no Brasil inteiro. Hoje, praticamente, a gente somos amigos, porque eles ligam para conversar sobre assuntos diversos ou para agradecer, porque já estão caminhando com as suas próprias pernas e fazendo seus próprios casinhos sozinhos. Como é que funciona a mentoria? Eu pego e ensino baseando na realidade de cada aluno. Primeiro eu vejo o que o aluno tem, se ele já tem equipamento, se ele não tem, se ele já tem material, qual o material que ele deve comprar. Eu vejo quais os equipamentos que ele tem. Para você fazer injeção, não necessariamente você precisa de ter uma prensa ou um forno. Nessa mentoria eu ensino você a fazer no sistema manual, sem precisar de prensa ou forno específico para fazer injeção, tá? Então, se você estiver interessado, é só entrar em contato, tá bom? Que aí eu faço a mentoria nos seus casos do início ao fim. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou individualizar aqui. Agora eu dou uma formatadinha para depois eu tirar do modelo, tá? Nas proximais agora eu vou aplicar as mesmas camadas que a gente aplicou aqui, eu vou aplicar nas proximais. Mesma coisa. Dentina, incisal e maço-opalescente, tá? E agora eu vou tirar do modelo. Para quem está começando, sempre é um perrengue tirar do modelo, né? Então, eu oriento você usar um papelzinho e pegar uma pinça assim, ó, e fazer efeito alavanca, assim, ó, tá? Com cuidado, com todo o cuidado do mundo, você segura o dentinho e tira ele do lugar. E aí eu coloco no papel e agora eu vou acrescentar na proximal aqui, onde faltou. Acrescento dentina. Completo com incisal também, tá?
e aí depois com a opalescente. É importante que você faça todas as etapas, porque o seu dente, se você não fizer assim, ele vai ficar manchado, tá? Quando você faz as etapas, as mesmas sequências de massa que você usou na vestibular, ele vai ficar todo numa cor só, em toda a superfície, desde a lingual até as proximais. Mas se você fizer diferente, você aplicar só dentina, vai ficar uma mancha. Agora eu vou colocar em sisal, e aí eu já coloco no pininho. Agora eu vou, o último aqui, ó, eu coloco a pinça lá no bordo do implante. Por isso que eu falei para você no começo, para você tirar a gengiva, que fica muito mais fácil quando você trabalha sem gengiva, tá? Se você tivesse com gengiva aqui, seria o dobro do trabalho. Fechou, meus amigos? Agora, posiciono aqui, na opaca, cervical por lingual. Agora eu já venho com a dentina. Distal. E agora eu já venho com o incisal. E aí você tem um controle. Com o incisal, você vai deixar no mesmo tamanho. Sempre quando você colocar incisal, ele tem que estar no mesmo tamanho do seu dente natural, tá? Quando você colocar a massa opalescente, ele vai passar um pouquinho. Eu faço isso já pensando na contração, que ele vai contrair. Ah, Joselito, mas tem cerâmica que não tem contração, que não tem esse tanto de contração. Eu vou te falar uma coisa. Quem te falou isso, ou de duas uma, ou ele não sabe o que está falando, ou ele só quer te vender a cerâmica. Sabe por quê? Porque toda cerâmica tem contração. Toda cerâmica. Isso é lei da física. É a lei da física, é só você ir pela lógica. Se você tem... Vou mostrar a minha mão aqui para você entender. Se você tem partículas de cerâmica e entre as partículas de cerâmica moléculas de água, o que acontece quando você queima a cerâmica sob vácuo e você seca a cerâmica ali e queima ela sob vácuo? As partículas de cerâmica elas vão se unir. E onde era água, vira cerâmica derretida, certo? Então ela vai contrair o seu tamanho, ela vai diminuir. Ela vai sair de um estado pó para um estado pastoso e depois para um estado sólido, que aí vai endurecer. Então, meu amigo, é a lei da física, não tem como essa cerâmica não contrair. É impossível isso acontecer, porque não faz sentido. Se o vendedor falou para você que essa cerâmica ela não contrai, ele está mentindo para você, porque ela contrai sim. Toda cerâmica ela contrai. Óbvio que umas contrai menos por causa da granulação da sua granulação de cada partícula, mas que ela contrai. Todas as cerâmicas elas vão contrair, não importa qual. Ah, mas com líquido contrai menos do que com água. Não é verdade. A densidade do líquido não muda a sua construção molecular, ela vai continuar sendo um líquido. Querendo ou não, ela vai continuar a estar tanto a água quanto o líquido de modelar, ele está sempre na mesma construção molecular, ele vai sempre ser líquido.
Conforme o líquido ele se submete a uma temperatura alta, esse líquido vai evaporar. Se ele evapora, significa que ele deixou um espaço vazio, né? Nesse espaço vazio, o vácuo vai agir e vai unir as partículas de cerâmica. Então, a cerâmica ela vai contrair, tá? Finalizamos esse dentinho aqui e agora a gente vai fazer a queima deles. Eu vou colocar para queimar, tá? Desse jeito que tá mesmo. E aí eu mostro o resultado final para você. Eu mostro o resultado da queima depois para você. E aí a gente parte para o acabamento que a gente vai dar nesse trabalho, tá? É isso, meus amigos. Vou colocar para queimar agora os dentinhos. E aí a gente já te mostra o resultado final. E já te mostro o resultado de queima. E depois a gente parte para o acabamento, tá bom? Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula vamos fazer o acabamento. O carbono que eu uso é esse aqui, ó. Que ele é dupla face, tá? Vamos começar o acabamento. Primeira coisa que eu estabeleço, primeira coisa antes de qualquer coisa, é contato, tá? Então eu vou tirando o excessinho de contato, vou adaptar todos eles, o contato, fazer o contato de todos eles. Eu utilizo essa aqui, ó, para fazer o contato. Então eu vou lá com o carboninho, vou marcando e vou ajustando o contato até descer, tá? Eu passar o carbono e ele tá passando suave, tá? Por último de tudo, depois que eu finalizo tudo, aí é quando eu faço o ajuste na gengiva para não ter muita pressão. Ele desceu completamente. Agora eu vou pro segundo, que eu já fiz a marcação e eu sei qual que é. É esse aqui, tá? Agora eu vou lá, posiciono ele e coloco o carbono, ele tá escorregando. Então ele tem pouco toque. Só vou tirar pouquinho para não tirar o contato demais. Finalizei, agora eu vou pro último. O último eu tiro os dois. Primeiro eu vou estabelecer o contato do dente na proximal, que tem um outro dentinho. Ainda não está escorregando. Vamos lá. Ok, agora fizemos todos os ajustes. Eu vou deixar esse dentinho aqui. Vou tirar o brilho dele, tá? Vou fazer aqui só para tirar o brilho, para ficar melhor a didática de ensino. Aí eu vou fazer algumas marcações. Percebe que na queima ele me proporcionou uma contração, ele teve um excessinho. Eu só passei uma broca de leve, eu não fiz nada. Eu não desgastei muito, eu só desgastei nos contatos, tá? Percebe que o corredor bucal como ficou? Ficou já no jeito. Olha a lingual como ficou, já ficou no jeito. Porque a gente respeitou aquela proporção. E aí eu já tenho o dente praticamente no jeito, ó. A altura de cúspide, lingual e vestibular. Agora o que falta aqui é formatar, dar uma forma. Vou estabelecer a direção do suco principal, que vai ser essa aqui, ó.
direção do sulco principal, direção das duas cúspides, a cúspide pela vestibular, certo? A direção aqui da cúspide pela lingual, que ela é ligeiramente um pouquinho mais para distal, e do outro molarzinho também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é estabelecer essa direção através de um disquinho assim, ó. Ou eu posso fazer com esse disco, ou eu posso fazer com esse aqui ou com esse. Mas aí você já vai entender como que eu faço. Ó, aqui. Eu faço sempre nesse formato, percebe que eu faço isso aqui, ó? Por que que eu não faço risco reto? Porque a anatomia do dente não tem risco reto. Se você for perceber, se você fizer um risco reto, ele fica muito artificial. A anatomia do dente, ela não tem risco reto, tá? Ela faz sempre um formato irregular, ó. E essa anatomia aqui que eu quero chegar naqueles dentes. Então, a gente tem muito o que fazer ainda, tá? A gente vai trabalhar mais ainda em superfície. Eu quero trabalhar mais nas morfologia, na vestibular e na morfologia na lingual. Fechou? Ó, o perfil que ele ficou. Olhando de cima, ó. E aí eu estabeleci esse mesmo perfil no molarzinho aqui, ó. De um lado e do outro. E aí depois eu vou e passo ela aqui e aqui, tá? É isso, meus amigos, ó. Fizemos já os detalhezinhos, agora eu vou para o passo a passo. Aquele ali eu vou fazer a queima, acrescentar aqui, rapidinho ali. Colocar para queimar esses dois. E aí a gente pega naquele, tá bom? E a gente continua isso na próxima aula. Na próxima aula a gente faz um passo a passo para a gente continuar a nossa didática aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, vamos fazer anatomia na alta rotação. Basicamente, é essa aqui, ó. Ar comprimido e uma caneta de alta rotação de turbina ar, né? E agora a gente vai fazer a anatomia, ó. O processo de anatomia é bem simples, tá? Eu vou só fazendo os sulcos. E aí eu vou percorrendo todo o contorno que eu já tinha feito na broca 703, lembra? Eu já deixei definido já esse percurso, ó, como fica. Tá? Agora eu venho com o inferior aqui, molarzinho inferior, e vamos fazer toda a anatomia. Heleninha, se comporta, meu amor, o pai tá gravando aqui. E aí vamos fazer toda a anatomia na oclusal de todos eles, tá? Ó como é rápido. Na alta rotação é muito rápido. Você faz a anatomia muito rápido mesmo, tá? Se você não tem ainda alta rotação, compre que vale a pena, viu? Só
Tem outras de melhor custo-benefício. Essa aqui é muito cara, mas tem outras que é mais custo-benefício mais barato. Que é a da Dentes Claire. Tem outras marcas também, que aí você vai encontrar um custo mais barato. Essa aqui é a das mais caras que tem. Ó. Mas basicamente a anatomia a gente vai fazer aqui. E depois eu vou ainda refinar essa anatomia, deixando ela mais natural, tá? Eu faço uma característica ainda na broca para ela ficar com um aspecto mais natural, não tão de prótese. Então, praticamente levamos 2 minutos para fazer a anatomia, 3 minutos para fazer a anatomia de todos eles, ó. Vê como é rápido? É muito rápido. E agora eu vou continuar com você. Ó. Que aí eu vou fazer só uma característica mais refinada para deixar o nosso dentinho com um aspecto mais natural, tá? Mas basicamente é isso, tá? Anatomia oclusal em todos eles. O aspecto fica bem, ó, bem natural, tá bom? E aí a gente vai continuar esse processo, que eu vou fazer agora uma característica mais com a esférica pequena, tá bom? Voltando aqui, agora a gente vai fazer, eu vou usar a cônica invertida pequena, ó. E aí a gente vai fazer eu vou passando aqui em cima, eu só vou dando vou quebrando as quinas para deixar o aspecto mais natural, tá? Ó, eu faço só aqui. Eu faço só aqui, ó. Ó, eu faço só aqui para quebrar a quina, tá? Para deixar o aspecto mais natural. E aí eu venho com a quininha, eu vou quebrando todas as quinas. E aí fica com um aspecto mais refinado, tá? E em cima das cúspides também, eu venho com ela de ladinho, deixando irregular de propósito, para que assim me deixe uma anatomia mais com uma característica de um molar bem natural, tá? E aí, finalizando no prézinho também, mesma coisa, tá? Todos eles, eu faço isso em todos os dentinhos. Aí é o que eu te falei, tá? Lá no começo, lembra quando eu estava estratificando? Que o resultado da cerâmica eu defino todo no acabamento. Então eu faço um acabamento mesmo bem caprichado e refinado. Que é aqui que a gente vai dar o deixar um dentinho com mais qualidade, tá? Então eu dou uma refinada legal, para assim a gente ter mais resultados. Agora eu vou fazer alguns aspectos de
características de periquimáceas aqui na vestibular. Vai daí então a gente vir, eu ainda vou fazer uma escovinha. Eu ainda vou vir com a escovinha para tirar todos os riscos em excesso. Para daí então a gente partir para o processo de glaze, tá? Eu vou finalizando esse trabalho. Aqueles ali a gente vai fazer em outra etapa, mas na sequência. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta aula. Chegamos ao final do resultado da nossa aplicação. Agora vamos ao glaze final. Nesta etapa, vamos fazer uma maquiagem simples, tá? Não, como a gente já fez a estratificação no croma e na cor, vamos fazer agora uma maquiagem simples. Primeiro eu adiciono o glaze, que praticamente é o verniz, como se fosse um verniz. É um brilho, que é ele que vai espelhar um brilho na cerâmica. E aí depois a gente adiciona o croma. E aí em seguida a gente adiciona o croma na cervical, que é a gente vai fechar um pouquinho, escurecer um pouquinho aqui no terço cervical, tá? Vamos dar uma cromada, vamos dar uma escurecida no terço cervical. Ó. Só passo só na cervical, só para puxar um glaze, puxar o croma. E eu coloco um pouquinho de marrom só para evidenciar um pouquinho esse suco principal, tá? Ó. É bem pouco, não precisa exagerar. Já está pronta a maquiagem deste. Agora a gente já vai colocar na bandeja. Agora a gente já vai para o próximo. É bem rápido, porque no glaze a gente não precisa exagerar muito. É só dar um croma na cervical e incisal já está pronta, então é mais uns detalhes, tá? Basicamente mais os detalhes. Agora percebe que eu uso dois pincéis, um para aplicar o glaze e o outro para aplicar a maquiagem, tá? Croma cervical, agora só para dar uma evidenciada no suco, tá? É bem simples, não tem muito segredo. Se você quiser colocar um azul, uns detalhezinhos, pode também, tá? Mas não vejo necessidade num dente posterior. É mais se você quiser, mas não vejo necessidade. Agora a gente vai para o próximo. Percebe que eu coloco o glaze em toda a superfície, espalho em toda a superfície. E depois eu venho com a maquiagem só na cervical e terço oclusal, tá? Só na cervical.
só escurecendo mais na cervical que já me dá um resultado satisfatório, tá? Agora vamos para o próximo dentinho aqui. Mesma coisa. E aí agora eu vou com a maquiagem cervical. Dando croma. E agora oclusal. Essa cera que eu utilizo aqui é aquela cera de aparelho. Vende em qualquer farmácia. É uma cera para proteger o aparelho. Coloca no aparelho. É uma cera bem pegajosa. Que aí eu uso para posicionar o dentinho para maquiar, tá? É bem prática. Ela é bem pegajosa. E aí ela fica grudada no dente ali e facilita a minha maquiagem. Terço cervical e agora fechou. Finalizamos toda a etapa. De todos os dentes já estão aqui na bandeja. Agora vamos fazer uma queima de glaze e aí eu mostro para você o resultado final do modelo, tá bom? Lá, meus amigos, chegamos ao resultado final dos nossos trabalhinhos, ó. Resultado final do caso, tá? Que é a inferior. Esse é o resultado final. E é isso, meus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e muito obrigado por você ter assistido até aqui, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe.